TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Puede empezar hablando de dónde viene, la razón de la visita, de conocer Brasil. Ah, sì. ¿Comprende? La ragione per cui siamo qui. Di dove Io la dico in spagnolo e tu la Sí, bueno, más fácil, Ok. mejor. Sí, para conocer realidades diferentes de la nuestra. Porque Elas são da Itália, né? Caterina, essa daqui é Caterina. Ela é sobrinha de Dom Gabriel. Ela aqui. Chiara, Emma e Júlia. Elas são da região que Dom Gabriel vem, lá da Itália. A diocese e a paróquia. E fazem parte também de uma missão da Igreja Católica lá, que é chamada de Missio Fiesoli. E Fiesoli Fiesoli é a paróquia ou diocese? A diocese lá de onde Dom Gabriel veio. Aí todo ano, lá na Itália, agora é verão, eles aproveitam o período de verão e vêm para visitar. Aí uns foram à África também, né? Sí, pero ahora tienen Missio Fiesoli em África também. É a Fortaleza. Sim, em Ceará, né? Então tem uma parte que foi para Fortaleza, no Ceará, e tem outra parte que foi para uma região da África que eles têm trabalho lá de apoio à solidariedade. E essa viagem é exatamente para eles poderem conhecer uma realidade diferente da que eles vivem, ou da que elas vivem lá na Itália. Si pueden hablar un poco de esta realidad de aquí. Sim. ¿Cuántas familias, cómo viven aquí en general? Aí com você, depois eu faço a tradução. A realidade daqui, pode falar daqui, pode explicar um pouco da comunidade, da associação, né? E quantas famílias vivem aqui e qual a realidade que vocês vivem. Primeiro uma apresentação de vocês, para ser melhor, né? Manuel é presidente da associação. Juliana, que é uma derivação de Júlia, é a tesoureira, que cuida de... Pero não tem muito dinheiro. Espanhol se falar, eu entendo. Josefa, que é Zefinha, popular, assim, se conhece como Zefinha. Okay. Ela é vice-presidente da associação. Dona Maria de las Gracias, que se conhece como Gracinha. É também uma das lideranças da comunidade. Aqui. João Ramos. Uma das lideranças da comunidade, rezador, assim, reza, bendiciones. Aqui tem vários que hacen, bendiciones. Luzia é hija de los dois aqui e também hace parte da direção da associação. Mariana é também da direção da associação. E aqui, como é o nome dela? Regina, que é a esposa de um de los hijos dela. Agora é com vocês, podem falar um pouquinho, vai falar. Eu estou sem saber quando Não, diz assim, aproximadamente, né? Só depois que fizer aquilo. De que se ocupa a associação? Não sei. Assim, o que a associação faz?
qual o trabalho que a associação desenvolve. Aí é com vocês, pode falar, meu gente, eu só vou fazer a tradução. Trabalha com assim, com a cultura. O que é que a associação trabalha, assim, o que é que ela faz enquanto associação? Nós, ultimamente, né, vive da agricultura, da pesca e da cultura agora que nós começamos a resgatar, as nossas tradições dos pessoal antigo, dos antepassados da gente, né? Aí estamos rezando, dançando, cantando. Compreenderam? Sim, sim. Se quer alguma dúvida, No caso da dança da gente, como ela falou aqui da tradição, a gente estamos resgatando sobre aquela senhora lá da foto, que era a minha mãe que Deus nos já tem. Aí a gente está resgatando as origens dela. Ela ali era a cabeça de todo familiar. Aquela família primeiro para mim, para mim. Ela era a cabeça de tudo. Quando a gente sentia alguma dor, ela sabia a medicina assim, do mato, como a gente tem o costume de dizer. De todo tipo de remédio de pau ela sabia. Foi chamada até quando ela era nova para estagiar no hospital aqui de Floresta, mas ela não quis, recusou para ir estagiar lá, porque ela sabia tudo, podia misturar toda a casca de pau, ela podia ir pegando de uma por uma e mostrando que ela sabia o que era. E mais dizia para que era que servia. Aí ela não quis. Aí a gente foi quem ficou com esse dom. Eu, essa aqui e essa. E saber a medicina. Como ele falou um pouco Lei sapeva già cosa aveva. como ele falou, Aí no caso também ela era espírita. Aí essa dança que a gente, esses cantos que a gente está ensaiando, estamos apresentando, resgatando algumas traduções dela que ela era espírita. Aí a gente ficou com o dom dela. ela recia la ancestralidad de las tradiciones espirituales. Conocía de las hierbas, ¿no? Isso, medicinales, pero también recibía los espíritus de los antepasados. Sí, la tradición antigua desde África, sí, desde África. Era católica, tenía devoción por varios santos católicos, pero también hacía trabajo de espiritualidad tradicional. Não, só tô... não pode explicar mais. Não, você. A tradução sempre é pouca. Aí você pode explicar ela que nós aprendemos com ela. Los hijos de ella, que é Manuel, Mariana e Zefinha, e netos também aprenderam a tradição de las bendiciones com ela. Sono hijos de... Sí, sí. E as famílias, hoje aqui a gente está assim pouca, porque pegou um final de semana, tem uns que trabalham ainda, e outros é ali do outro lado do rio, na Jeú, outro é na fazenda dela, lá na sede, lá embaixo, na melancia, né? Na comunidade da melancia. A gente sempre é assim, não é todos num lugar só. Quando para reunir tem que ter o final mesmo do domingo, e a gente reunir a maioria das famílias.
assim, no momento são poucas pessoas. Mas e, quando reúne é bastante pessoas. As famílias que não são essas casas aqui que tem outras casas. Tem ali, tem aqui, tem pra cá, tudo tem casa. Do outro lado do rio, tem casa, não só somos só É cachoeira, melancia, folha miúda Bezerra. e bezerra. Tem o Bezerra também, tem outras famílias que é mais distante. Tem outras famílias que são Quatro Tem horário famílias. no evento de A associação representa várias comunidades, são 4 ao todo, que são a origem de las famílias de los antepassados. Não todos estão aqui, porque são um pouco lejos para a locomoção. Aqui, nesta comunidade, tem 20 e pico de famílias, 20 e pico de famílias. Eles estão se estruturando todavia, construindo a casa, se estabelecendo. Então, hoje não tem muitas pessoas por conta deste fato de ser um pouco lejos para a locomoção. Não, eu só estou traduzindo. Não, só o que vocês disserem. Se ela não entender, procura para entender. Se quiser procurar, Se querem ser perguntas mais, pode. Una pregunta un poco profonda. Sim? Pero en la Valletta hay tradición y resistencia. Sim. ¿Y qué significa por ellos Ah, tradición y resistencia? vai dizer que como ela observou que na camisa tem esses 2 nomes aí, logo em cima, tradições e resistência. Ela está perguntando o que vocês entendem dessas 2 palavras, tradições e resistência. tradição que eu entendo é resgatando a cultura dos nossos antepassados e resistência pela luta, que não acaba nunca, né? A luta, tanto da cor, né? Preconceito, né? E nossos direitos. Compreenderam? ¿Qué son los derechos que le faltan a esas comunidades? Quais são os direitos que vocês entendem que falta para ser assim, a comunidade ser beneficiada? Que direitos vocês acham que vocês compreendem? Os direitos. Para os quilombolas, Que está né? faltando, Quali sono i diritti che mancano e lei li risponde in relazione. né? Educação, né? A educação, a parte da educação, que é a escola, né? Moradia, estão esperando. Habitação. Habitação. As casas, né? Para as pessoas que moram em outro lugar, vir para cá morar. As famílias que não têm condição de fazer as casas. Garantia de estrada, já está faltando. Né? Água, né? Saúde, posto de saúde. Saneamento básico, que é conjunto com as casas. Tem mais? Appunto, c'è salute, l'acqua e la strada e l'educazione e le case. As casas, as moradias a gente não tem condições de fazer, porque quem vive aqui nesse mato da gente vive na luta. Aí quando a gente não tem as condições de fazer financeiro, fazer a casa daquele tipo ali, aí tem que fazer dessa daqui para viver. Na maioria das casas são È assim. così, per poter organizzare. Eles não têm os recursos financeiros para construir uma casa como esta de alvenaria. Né? E a educação que ela falava é a educação específica quilombola. Porque tem a educação general, mas não atende as necessidades da construção histórica do povo quilombola. Então, se saúde, com um puesto de atenção à saúde em la própria comunidade,
y las condiciones también de construir las habitaciones para los que viven en la ciudad que son de la familia, pero no tienen condiciones de estar acá en el campo. Porque en la escuela no se cuenta la discriminación de estas comunidades. No se No, enseña. no. La educación que tiene en la escuela no atiende la necesidad de comprensión del processo di resistenza e di esistenza quilombola. Non insegna niente, quindi non viene Na viene escola, insegnato. por exemplo, se hace muito preconceito com o color sì, da sì, pele, entende? Sì, sì. E tem escolas que há uma grande quantidade de niños que são quilombolas, pero la educação não atende a essa necessidade. Cioè, c'è anche una discriminazione rispetto al colore della pelle. A parte Nelle scuole. anche nelle scuole questo non viene, cioè viene tralasciato un po'. Cioè, anche se c'è un alunno, la parte di comunità non... Nós imigra aqui e acolá, né? Aqui nós compreendemos, né? Aí os outros estão imigrados num canto, no outro, sabe? É o Rio Pajeú passa ali, né? O rio. Aí mora aqui nós e lá do outro lado tem filho meu também lá. O rio passa no meio, né? Aí fica migrando, um nos cantos, outro no outro, porque não tem a terra desapropriada para todos, sabe? Aí fica migrando aqui e acolá. A história de la família sempre foi de estar em uma hacienda a outra, trabalhando e vivendo. A hora que estão tentando se organizar para viver em uma região cerca um dos outros. Vogliono vivere vicino, sono abituate a vivere lontano. Lei ha detto anche suo figlio, penso che ha detto suo figlio abita lontano, però vorrebbe avere un territorio Sto cercando di farli veramente lontano. in cui vivono tutti insieme, vicino. Pero sempre viveram ao lado, à margem do rio rio, Pajeú. Sim, este rio que passa aqui é aquele que cruzamos por ele na cidade. Aí. Sì, sì, sì. Vivono sulle rive del fiume. Sì. Il fiume è quello che si è passato il ponte. Che rio? Algunas tradiciones especiales o un día en el que hacen qualcosa de preciso. Quais são Una festividad, una festividad. Sim. Quais são as tradições que vocês estão vivenciando, né, nessa recomposição? E se tem uma tradição que tenha um dia específico, um dia certo de fazer elas? Né? Começa logo, ou é a tradição do santo? Quais são os tipos de tradições que vocês estão preservando e qual a tradição que tem um dia certo para realizar ela? São João. Fala sobre São João a tradição aqui no São João. São seu São João. São João. Tem que ir lá. Sempre o dia que comemora. No mês de junho, a tradição de nós. É mês de junho. São João. Senhor São João. Começa no dia 15, né? Dia 15 É o novenário que nós começamos aqui, ó. Aquele santo lá. San Giovanni Battista. Sim. Nós começamos dia 15 de quê? de junho. Quindi E a última noite é no dia 23, né? 23. Só que nós temos que dar café às 9h, nós temos que todo dia ter o café. Aí nós pedimos as pessoas, aí dou. As pessoas dão. Recebe as visitas todas essas noites. Nós tiramos esmola, sai andando com ele, o São João andando, tira esmola, aí as pessoas vão
né? Aí nós compramos café, açúcar, bolacha, bolo. Nós faz também bolo de milho, bolo de macaxeira, às 9h não pode perder. E essa 9h a gente recebe gente. Às 9h, às 9h a gente recebe pessoas aqui. É assim, gente. Esta es una tradición del catolicismo popular, que es el novenario, ¿no? El novenario de San Juan. Sí, la novena. Empieza el día 15 y hasta el día 23. Todas las noches ellos reciben visitas, sí, de las comunidades cercanas, de gente que viene de la ciudad, y todas las noches tienen que ofrecer un manjare. Sí. Claro, Después de la mesa, el manjare. Y para organizar, eles salen a pedir se pide dinheiro às pessoas para ajudar nas despesas, os gastos. Em espanhol se diz lismona, não? Oferta. Lismona que seria pedir, não? É pedido, não? Sim. E temos a novena, e depois da novena também a gente tem uma vez ou duas no mês aqui da gente diretamente o samba de Jurema. A gente sempre tem o samba de Jurema aqui, que é a nossa tradição também, é o samba de Jurema. Da nossa cultura aqui, da nossa... Que é o que vocês vão a ver ahorita. A tradição que está sendo reconstruída, que é chamada de samba de Jurema. É uma tradição de africanos com indígenas na convivência aqui, na região, onde tem a ver com o elemento espiritual das tradições africanas indígenas e se mescla também com o catolicismo. Metinsiamo cattolicesimo e cristianesimo come cultura. Isso é o som de batuque que teve a vida. Essa tradição que a gente está resgatando é muito criticada aqui. Minha mãe parou de trabalhar com a espiritualidade dela por causa das críticas do povo. Chamavam que ela estava fazendo macumba, não sei como vocês entendem, mas aí era macumbeira, era isso, era aquilo, ela também, feiticeira. Aí a gente ficou como filho, que eu sou filho, aí eu recebo minhas entidades também do mesmo jeito, já herdei dela, já é hereditário. Aí a gente, quando começou apresentando, aqui foi até aqui, nessa lata minha aí ao lado que a gente... Porque eu tinha que fazer o mesmo ritual que ela fazia, aí quando eu estava apresentando, aí muita gente se recusando. Aí eu, no meu pensamento, eu dizia, aí já estão criticando da gente, porque eu sou obrigado. Aqui dentro desse fornalzinho tem tudo, até hoje mesmo foi que eu vim fazer esse canguinho de coco, que é para quando uma entidade minha vir no meu corpo, aí ele tomar a bebida que ele quiser. Aí eu fiz hoje já. Eu digo que há muito preconceito. Sì, no, il cocco. Sim? Sim, que há muito preconceito, que eles chamam de hechiceiro, macumbeiro, isso. Pero ele herdou de la madre a tradição espiritual. Então, ele tem necessidade de fazer as coisas voltadas a esta tradição. Este é chamado quenga de coco. É para beber, tomar a bebida quando recebe uma entidade espiritual. Em ritual. Quando a entidade chega, há necessidade de uma bebida. Pode ser a jurema, que é de uma planta,
de aquí de la región, o puede ser alguna bebida alcohólica que va a ser parte de este ritual. Parte del rito spirituale Sì. bere l'acqua del cocco. E a gente também trabalha com a medicina do mato. A gente sempre continua, não é muita coisa de farmácia não, é mais o mato para nossos filhos. Essas crianças, a gente sempre mantém eles com a raizada ali daqui mesmo da mata. Não é muito de médico não. A gente mesmo prepara. Ela ensinou, passou tudo pra gente. Que mantiene la tradición de utilizar las hierbas medicinales en el tratamiento de algunas enfermedades en la propia comunidad, que están intentando reducir el consumo de medicamentos fármacos. Ok, cioè con la loro, come faceva la signora, la loro madre, che curava con le erbe, così stanno cercando di ridurre l'uso di farmaci. Nós, é difícil nós ir na rua para ir para médico. É muito difícil. Só uma coisa muito que seja para ir, mas só as medicinas da mata aqui. Não, Pode ser. só as medicinas que nós sabemos, que ela ensinou a nós, do mato, não precisa. É muito difícil nós ir em rua. Nós tomamos. É muy difícil ir a un médico, solo cuando hay algo más grave. Pero las enfermedades, No, è difficile che llevarlo son, dal medico, solo sono gravi. las solo enfermedades que sono son más simples se trata con la medicina Si natural. curano i loro rimedi, Solo sono gravi, però sono se sono quando sono le cose gravi vanno dai medici. Tá com muita febre, pega o mel de italiano, aí bota a Novagina dentro e toma, que é o medicamento bom para febre da pessoa. Aí faz um chá tem a quixabeira, a gente bota de molho, tem o pó-fel, aí faz aquela raizada, cozinha, taca tudinho de pau misturado. Aí ali cozinha, quando cozinha aquela água, a gente coa, aí bota a rapadura dentro e deixa apurar. A gente ali apura, quando está gripado, a gente vai tomar e desaparece. Aí conversa, né? A cor mais difícil. A mãe dela também era rezadeira. Era, minha mãe era rezadeira, era parteira. Também. Era. E o doutor, Legal, quando ela legal. foi, teve uma mulher que estava para ganhar menino, aí ela disse, tia Helena, minha mãe era Helena, tia Helena, a senhora vai pegar esse menino aqui, minha filha, eu não vou pegar não, você vai para a rua, que esse menino está atravessado. Era 2 meninos, gente, madrinha dela. Aí quando chegou lá no floresta, aí o médico examinou e disse, quem foi que disse? Ela disse, olha, foi essa daqui. Ele pelejou para a mãe para lá, para pegar a bolsa, para ser parteira, para pegar menino lá. E ela não queria, porque não sabia. Mas ela fazia aqui nessa redondeza, ela pegava todo menino. Aí foi ela que fez. Aí foi ela. Foi. Pegava as meninas e rezava, ensinava as medicinas. Era inteligente, minha mãe. Y hay la costumbre de hacer preparos mezclando varias hierbas, ¿sí? Para algunas enfermedades específicas. Y que en la familia tienen también de los más antiguos la tradición de la mujer que cuidaba del nacimiento de bebé. Era. Pegava Cuando la mamá estaba embarazada, acompañaba el nacimiento de bebé sin necesitar de la presencia médica, hasta porque antiguamente não havia médico. Teria que Meu ter. mesmo, minha mãe pegou 2. Só não pegou as 3, porque ela disse, não, minha filha, eu vou levar você para a rua. Que essa menina, quando nascer, ela vai nascer sem chorar. Você foi tudo certo. Quando Gracilene nasceu, sem chorar, foi ligar botar na barriga. Ela disse, aí eu não disse. Este ato de Pelejou acompanhar, para ela ficar com uma bolsa para pegar menino no hospital. Ela não queria, porque não sabia ver. este ato de acompanhar el nacimiento, se habla
de maneira muito comum que está a correr dedinho lá, é bebê. Né? Aí se disse pegar é bebê, que é Cortar em bico. A gente, Quando achar para cortar com a tesoura, queimar. a gente também aqui na comunidade trabalha com os caminhos de mesa, que é essa da fibra de bananeira. A gente faz o abano, aquele que o Ivano estava abanando, a gente trabalha também. E tinha os mais velhos das bisavós da gente, dos antepassados, que trabalhavam com o barro. Né? Só que isso aí nós não ficamos não, mas os mais velhos trabalhavam. E a mãe fazia louça. Eu não Pode. consigo, não De achei tudo, barro ainda, mas tem uma de tudo de barro. Quartinha. Tu faz essa cubana eu vou publicar ela fazendo de tudo, desde o Passei 3 dias com ela me ensinando o ponto e como queimar as panelas de barro e pó. que a família tem a tradição também de las artes de palha, que se diz palha, e de barro também. De tudo que estava sim, a dar exemplo, de preparar onde comia a comida, preparava a comida toda. Que eles mantêm esta tradição de los mais antigos, los mais viejos. Y tradicionalmente tenían animales también. A criação de animais? No, antiguamente. Sim, sim, sim. Tenían animales, bodi. Sim, sim, se criava, sim, sim. É a tradição de tempo. Veia, porco, Galinha. Até o parto de animal eu faço. Eu não estudei, só estudei até terceiro e quarto. Aí parei porque tinha que trabalhar mesmo para viver. Mas eu sou muito inteligente. Para o lado disso aí, se tiver uma reis para dar bezerro, vaca, uma cabra para dar cabrito, se for que eu tiver o digo, sei como é que com terra para não sair, se colocar para fora alguma coisa dentro. Quando ela para, chama o despacho. Aí ela despacha, depois se for vaca, vem o armário, chama. Aí ali a gente tem que botar, lava direitinho se estiver sujo, para acabar passa óleo. Azeite de mamona. Azeite ou óleo, tanto faz. Aí passa e sai botando. Pegando nele e botando rodando. Até colocar para dentro. Aí na parte de dentro a gente ponteia. Aí deixa só a parte para ela fazer xixi. Um buraquinho para ela fazer o xixi. Aí quando ele procura o lugar dele dentro, que ele não espalha dentro, aí quando é depois a gente corta as linhas, aí ela não bota mais para fora. Até o parto eu faço também. Ele tem a experiência de acompanhar o nascimento de los animales. Incluso quando há situações mais difíceis, ele sabe tratar. E a criação de animais na região aqui é muito antiga, porque os portugueses, quando vieram a esta localidade, a esta região, foi para instalar as haciendas, fincas de animais, de criação de animais. Então, se todas as famílias antigas, todas têm experiência de criação de animais. Uma vez minha mãe voltava com dor de cabeça, oxe, ela rezava naquele tempo tudo e curava só com a reza. A dor de cabeça. Digo que a mala ideia, quando a pessoa tinha dolor de cabeça, ella hacía las bendiciones y las personas quedaban sin dolor. Pega um paninho branco, dobra, aí pega a garrafa, procura a moleira, aí vai e coloca a garrafa, suspende pra cima e aí começa a rezar, ela começa borbulhando. Depende, a reza de sol e sereno. Se for sol, sai as bolhas mais grandes. E se for sereno, sai bem, mais assim quase, os cinco dedos assim só, bem fininho. Aí quando a gente está rezando, a gente fala sol sereno, quando a reza que a gente está rezando. Aí sabe se é o sereno ou é o sol.
del tempo? La maneira de fazer a bendição de dolor de cabeça, você pega um pano branco e põe uma botella de água, você vira a botella de água. Dependendo da bendição, se é de sol ou de por la noite, a água na botella se põe a fervilha. Sim, a cebola. O sereno é grosso, o sol é grosso e sereno ele é fino. Se for sol, as bolhas são mais grandes. Se for sereno, por la noite é menor. Quando a gente vai logo dizendo, já vai logo sabendo. Com 5 palavras. 5 palavras a gente já vai logo, já vai vendo o que é logo. Eu sei, a minha mãe ali, que está ali, e eu sei rezar. Engasgo, se engasgar, dor de cabeça, vento caído, quebrando, levantar a companhia se estiver tossindo, de levar um corte, se estiver sangrando, eu sei atalhar sangue. Se fizer uma queimada num canto, queimar. Se estiver queimando, eu sei atalhar o fogo teu e ele. Dor de encruzilhada. É tanta dela que eu sei, tanta dor. Tanta reza que eu sei. As bendições são para vários males e várias enfermidades, não? De la garganta, de las espátulas, Benedizioni per passare male sì. di schiena, di gola, di testa. Para a região de diafragma. Diafragma também. A filha dela, semana passada, foi com Imaculata, né? A gente chama espinhela caída. Fica só tossindo, a companhia. Só tossindo sem parar. Aí eu tava aqui, tinha chegado, aí foi você que mandou. Aí ela mandou, reza aí nela que hoje que ela tosse. E ela deitava, quando deitava, aí começava a tossir, sentar de novo, sem ar, já de tanto tossir. Aí eu fui ali no fogão a lenha, peguei o burrai, morno, botei na mão e passei quando cheguei lá, rezando e passando. Que até a menininha depois estava me imitando, eu rezando. Eu rezando na mãe e ela depois estava imitando. Que a gente vai passar. A gente tem que ser assim, ó. Rezou aqui, subiu, Puxa na puxou orelha aqui. e no cabelo. Aí ela estava me imitando. A netinha dela estava me imitando. Olhando, eu rezando e ela também nesse outro mão dela. Que en las bendiciones se utiliza varias cosas para complementar las bendiciones. Una vez puede ser las hierbas que se utiliza para hacer, pero se utiliza las cenizas también. Ceniza de fuego. Sí, para pasar en el local que está haciendo las bendiciones. Era ela que estava me imitando. Porque a minha estava com tosse muito forte. E isso a bendição e puso a ceniza e se quedou bueno. Assim, e também tem a tradição de nestas bendições, quando é fogo, se põe las ervas, que hay bendiciones para cerrar el fuego. Cuando el fuego se... Sí, incêndio. Hay bendiciones para cerrar el fuego. Eu procuro só para onde é que tá, tanto eu como ele. Nós dois aqui sabem, também sabem. Aí eu vou onde eu tiver. Se tiver água no meio, se eu souber que tem água, aí eu subo. Pode subir, eu fico só em cima. Não pode ser no chão. Mais alto. Eu não posso ficar com os pés no chão, aí subo assim mais alto e vira para o lugar. Aí eu rezo.
Ela me Che deu. se quando c'è l'incendio, No, no. Eu ri porque eles esperavam seja para Bahia. Não, eu chorei mesmo. Pois. É, uma passando fogo de um lado, fogo do outro. Mas, Porque não estão ainda filmando e nem dizendo nada, cara. però non deve stare questo. Non sta piovendo? Em La Benicione, para cerrar el fuego, depende se há um rio passando. Se houver um rio, ele tem que se poner mais alto do piso para ser la bendición. No, cioè il fiume si è Sì, sarebbe più sul lato. E saber a direção do fogo que está a tomar. Vou mostrar uma coisa aqui que foi ela que me deu com a mão dela. E eu nunca desaparto dessa aqui. Cadê Jesus? Tem tanta coisa aqui que é. João, Tá só ri que difícil. o Juliano disse que vai arranjar já trabalho para você e mandou para Bahia. É triste, né? Só que ela falou tão sério que eu achei engraçado. Tudo que é de cima deu aqui, mas foi ela que Não, foi, eu achei engraçado. essa. Aqui foi uma oração que ela tirou para mim, para todo canto que eu andar com ela. Aí ela tirou. Cada nozinho desse que tiver aqui é uma reza. Então chega a mim, então, quando eu falo. Este é como um rosário, pero hecho de la lã. E aqui há cada... Cada nozinho. Posso pegar? Olha só. Cada um deste aqui é uma reza. Este é de la madre, por isso ele se emociona quando recuerda. Que ela, quando era viva, ela o regalou. Acho que enquanto eu tiver, eu nunca vou desapartar. Isso aqui eu não desaparto. Foi ela que me deu com a mão dela. Ela morava na casa dela aqui. Embaixo, bem aqui ao lado, ela tirou e me deu. Aí eu fiz. Mas é a mesma que nós estamos falando. Só que o mundo anda por todo mundo. Lei veio na casa sua. Aí eu ando com isso aqui. Pra todo canto que eu andar, eu ando com ela. Eu digo que para onde sigue com ele, que lo acompanha até o último dia de vida. Foi ela que me deu com a mão E dela. também foi uma história em casa. Ela era parteira e rezadeira também. Ela pegou um parto, fez um parto com 12 anos. Aí a pessoa que ela fez pediu que ela nunca dissesse. Com 12 anos que ela fez, ela nunca disse a nós. Morreu e não disse. Fica aí. Que, además de hacer las bendiciones, acompanhava o nascimento de los bebês. E a primeira vez que ela acompanhou o nascimento de um bebê, ela tinha 12 anos. Só que ela pediu para não dizer. Só que ela pedia para Não dizer quem não era a falar pessoa. quem era a pessoa que havia feito. A pessoa era bem novinha, que ela falou, era bem novinha. Quando ela fez esse parto, a pessoa que ela fez esse parto só estava ela e a pessoa. Aí eu acho que deve ter tomado. Ou era alguma coisa que ninguém podia saber. Não podia saber, tomou alguma, que é a folha de carne, aborta a Tu criança. vai ensinar o povo tá bebendo. Vai. Ah, mas não sabe fazer, né? Eu digo santo, mas não digo milagre. Ensina, vai estar bebendo. Mas se não tiver o preparo, não aborta. Eu digo santo, mas não digo milagre. Eu digo tudo, só não, eu digo, falo no santo, agora o milagre não. Não, você diz o milagre, mas não diz o santo, não? Diz o milagre, Não é mas assim o ditado? Diz o milagre, mas não diz o santo. Eu não explicando direito, explicando como é, porque ela me ensinou, se for para eu fazer, eu faço. Eu boto 24 horas, se eu tiver esse remédio aí, se tiver grávida, aborta menos de 3 meses. Com 24 horas aborta. Eu sei fazer, que ela me ensinou. Non so, pensavo quanto... Ah, sim. Sì, Perché Prima sta persona per te. No, gli dici no, tra te la è, 3 mesi, tra una settimana. Eles estavam falando da medicina que são utilizadas pelas mulheres, que quando
quando se descobrem embaraçadas, não querem seguir com o ninho, com o bebê, não? Sì, sì. Aí a medicina della per interrompere, aborto. Sì. C'è la medicina del... Sei tanta coisa ensinada por aquela boca ali que Deus nos tem. Só sabia o mesmo. Mas ela não fazia, não. Tinha gente que pedia, mas ela não fazia. Pero ella no hacía Não. la medicina para aborto. Ela me ensinou, mas nunca Conoce, fez pra pero pessoa no nenhuma. hacía. Você dizia nós, fiquem sabendo, mas só não vamos ensinar pro pessoal. E tinha gente que pedia. Falar dela, faz não. De jeito nenhum. E a nossa alimentação é as caças. Peixe, tatu, beba. Hoje não, hoje a gente não Utiliza, não? utiliza, mas para trás, quando a seca era muito, que não tinha de quê, tinha que se pegar isso para trás. Era Agora não. Hoje a carne pode. Naturale coltivo. Antes se auto... Antes, quando havia muita dificuldade econômica, a alimentação dependia muito de los peces de rio ou então de los animales que viviam na mata. Aí pro café era mancambira, mancambira, xeléu, imbu e a cafofo do imbu. Que nós... Que muitas vezes tinha que comer de algumas ervas porque não tinha outra coisa. Então se hacía o preparo de algumas ervas que hoje não se come se não for por necessidade muito profunda. No, dicevo prima. Cioè delle erbe che se erano dato difficoltà che non trovavano da mangiare, lo mangiavano. Esse que falou, Cheléu, parece com cactus. É um tipo de cactus. Di quanto tempo fa stiamo parlando? Di quantos años atrás estamos hablando de... Ah, de quando era esse tempo? Qual eram os anos que era esse tempo mais difícil? Onde Fia nasceu em quando? 58. 59. No ano de 58. Começou já 50 com anos 30 e pouco. para... Mas assim, essa época aí, Que se alimentava dessas que coisas. quando ela teve meu irmão mais velho, foi em 58. Aí foi o ano de seco mesmo. Mas já se alimentava com essas coisas aí antes, no tempo da minha mãe. Ela é de 35, é? Mãe é 35. 1935. De 35 já era já nessa época aí. Aí ela contou que quando o filho dela mais velho nasceu, aí foi um ano de uma seca bem grande. Aí já era. Entre os anos da década de 30 até a década de 80 se impõe com isso. Negli anni 80, negli anni 50 e anni 80. 30? Dai 30 agli 80. Meu pai sofreu muito para criar a gente. De primeiro, os dois, mas pai era o mais que ia para a enxada. Aí mãe pelava, torrava pipoca, aí bem cedo mãe ia pisar, botava a fubá dentro de uma latrinha assim, e ele ia trabalhar o dia todo. Com a latinha de fubá. Trabalhar o dia todo. Comia um pouquinho ali nas 11 horas, aí no serviço pesado, na enxada, que era o que tinha para trabalhar mesmo. Aí quando era umas 3h30 para 4, aí diz ele que estava trabalhando ali, aí as carnes começavam tremendo. Sem coragem de puxar mais, aí ia lá, comia outro pouquinho, imaginando no outro dia de novo a mesma comida. Isso o padre trabalhava em campo, trabalho pesado, e a comida que tinha muitas vezes era a madre dele que fazia maíz, hacía uma harina de maíz e era com essa harina que ele se ia a campo trabalhar, que muitas vezes por la tarde já não tinha mais força para seguir trabalhando. Sim, a alimentação inadequada.
andar, então É, ela mas ela conheceu os fez carros que a gente anda. Papai era pescador, aí Então, se quando elas chegava quiserem andar, no olha, tempo, os tinha água, aí pegava Sim. uma garrafa, ia pescar no fogo e nós Bem comíamos. aqui tem um Fazia o fogo. angu de milho Antes de, e comia. antes de sua pergunta, Emma, ella dijo que si quieren conocer un poco, andar un Aqui poco. na, Eu mesmo, com essa idade que eu tenho, eu já passei por dificuldade. Eu sou de 71. Aí, aquele pezinho ali que tá ali, que eu tô mostrando ali, meu pai ia para o... Nos cantos onde tem, todo canto Aí tem. amostra esse pé aí. Aquele ali. Aí a gente, ele pegava, e ia só ele, eu não sei, ele aí sabe qual é. Qual era ele conhecia no meio de tudinho, tinha vários, e ele sabia qual era o que prestava, aí tirava o espinho lá, trazia, fazia o peixinho, amarrava, quando chegava aí a gente acendia o fogo, já estava o fogo aceso, aí a gente botava ali assando e tirando a casca dele de fora e comendo o miolinho dentro. Um café. Um café ou chá, qualquer coisa depois, ou senão comia só isso aí, tomava água, pronto, a gente ia brincar que não tinha outra coisa. Ele dijo que nació en 1971 y llegó cuando pequeño a comer varias veces esa misma comida que estaban hablando. Aquele pezinho ali, quando eu passo por perto e vejo, Você teria, da minha infância. teria una pregunta? Sì, Mangiamo le stesse cose che prima da bambino. gli dice, se hai un idioma tipo antico Ah, che hablan, se vocês têm uma língua antiga de falar. Ela tinha algumas palavras, agora a gente não lembra. Había algunas palabras que la madre y abuela de muchos que son, por ejemplo aquí, que hablaba, que palabras más antiguas que muchas personas no comprendían. Los más nuevos no mantienen. Pero hay una cosa que es muy importante. El portugués que se habla aquí en la región es un portugués muy influenciado por la lengua quimbundo de la África Central, hoy del país de Angola. ¿Entiende? Entonces hay muchas palabras que se mezclaron con el portugués y empezaron a ser parte del portugués, pero es influenciada por la lengua quimbundo de hoy de Angola. Hoy. Cioè, in questa regione ci sono delle parole dell'Africa centrale, Central. che hanno influenzato il portoghese e si parla in questa regione. Quindi, cioè, l'hanno persa, però è come se il portoghese fosse unito con alcune parole. Un ejemplo, hay una familia que tiene 5 hijos. Sì. El niño más nuevo es llamado de caçula. Ok. Y este nombre caçula no es de la lengua portuguesa, es de quimbundo de Angola. Comprende? Il figlio più giovane ha un nome particolare di quella lingua africana. Aquí, cuando una persona quiere hacer un cariño en otra, como los chiquitos, hace eso aquí, que se llama cafuné. Cafuné no es de portugués, es do quimbundo de Angola. Compreende? Então, muitas palavras foram introduzidas ao português e se passou a como se fosse português, pero a origem da palavra é do quimbundo. Principalmente o nome de animal que é diferente. A gente fala diferente. Nomes de animais, apelido que se dá à pessoa. Sim, os antepassados. Minha mãe chamava o porco, era boico. A água chamava... Na pronúncia. Água chamava... Traz aí um copo de... Iágua. Traz aí um copo. Mas Nem eu sei. a gente deixemos de falar. Aiágua, pronto, era aiágua. A gente deixemos de falar, eram ignorados. Quando eu mesmo fui uma, que eu falava diferente. Aí eu tive que aprender a língua de hoje, porque quando eu cheguei num canto eu fui barrada, porque eu chamei turrão e lajeiro aqui pra gente. Aí não chama pedra, lajeiro. Um lajeiro pra gente é bem grande. E uma pedra, quando a gente pega,
Aí me barraram, disseram que eu estava errada a palavra que eu Diga, estava falando. diga que esse foi o motivo de muita gente não aprender a Foi. língua de antes, por causa dos Só por preconceitos causa que aí. tinha do Foi, jeito da gente Eu falar. não podia falar não, eles batia. Ellos tenían la costumbre de hablar como aprendieron con los más viejos. Pero cuando iba a la ciudad, una reunión, un encuentro, las personas lo tratavam com um certo preconceito. Aí a gente não aprendeu. Tivemos que pegar lá e dar agora. Não entendeu. Mas nós falávamos um bocado de coisa. Parlava in un certo modo. Mãe e pai. E isso impulso a ele olvidar um pouco de las palabras mais antigas.